Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre FGTS. Tivemos um programa abordando o assunto e a questão repercutiu bem e a gente retoma para falar sobre esse assunto novamente. E o convidado de hoje é o Dr. Murilo Ait, que é especialista na área. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, tudo bem. Doutor, eu sei que é um pouco redundante, mas explica para as pessoas o que seria o FGTS, porque muita gente fala assim, eu tenho FGTS ou eu recolho FGTS, mas nem entende muito bem para que serve, se é para o governo, se é uma poupança para ela mesmo, se é para a empresa. Explica para a gente o que seria o FGTS. Vamos lá. O FGTS, Daniel, ele foi criado em 66 como uma alternativa à estabilidade decenal e a indenização quando o trabalhador saía do seu trabalho. Por qual razão? Quando o trabalhador ficava mais de 10 anos no seu trabalho, ele ganhava essa estabilidade no trabalho. E se verificou que ele precisava de algo além, que seria os depósitos num fundo, que aí foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Uma alternativa à estabilidade decenal e à indenização por demissão sem justa causa. Quando o trabalhador era demitido sem justa causa, ele recebia um salário por ano trabalhado a mais. Então, o Fundo de Garantia veio como alternativa a esses dois direitos. É uma forma de amparo ao trabalhador, né? Porque futuramente ele é demitido, não fez a poupança, seria uma poupança obrigatória. Você vai ter que obrigatoriamente guardar um dinheirinho ali do seu salário, e aí em cima disso também incidem correções. E na demissão, me corrija se eu estiver errado, na demissão, quando ele for demitido, ele tem que pagar, ele recebe um percentual em cima desse valor, é isso? Exatamente, era um salário a mais por ano trabalhado. E atualmente continua sendo assim? Exatamente. Entendi, interessante. E doutor, qual que é o percentual que o funcionário recolhe? Que ele simplesmente é descontado da folha dele. Exato. O percentual que se recolhe é de 8% sobre o salário e toda a remuneração que o trabalhador recebe. Toda a remuneração, por exemplo, está incluindo gorjeta, 13º, tudo isso deve ser incluído na porcentagem de 8% ao mês, que deve ser depositado todo dia 7 do mês seguinte. Que interessante, gorjeta também? Também, toda a não remuneração. sei, eu acho que talvez seja pelo trato comum ou pela vivência, pela prática, é difícil você fazer um cálculo da gorjeta. Existe alguma determinação? Olha, tem que estar registrado talvez pelo empregador, para realmente se apurar esse valor, que de fato fica difícil. Difícil o cálculo, né? É uma questão assim, curiosa, curiosidade, é por curiosidade mesmo. E doutor, a gente falando em FGTS e não da gorjeta, todos os empregados, todos os trabalhadores têm esse direito, porque também existe a empregada doméstica, que fica uma dúvida, muita gente tem dúvida de como é que funciona o trato da empregada doméstica. Todos os trabalhadores ou existem restrições ou tratamentos diferenciados? Existem restrições, tratamentos diferenciados. Por exemplo, o FGTS ele é recolhido para quem tem carteira assinada, ou seja, o servidor público não tem direito ao fundo de garantia. A empregada doméstica, embora seja registrada, até 2013, o recolhimento do fundo de garantia para ela é facultativo. Tá? Tem uma emenda constitucional, que salvo engano é a número 72 ou 73 de 2013, que agora passa a ser obrigatório o recolhimento do fundo de garantia para empregado. Porém, ainda falta regulamentar esta emenda. Ou seja, enquanto não vir a lei regulamentando, não é obrigatório o recolhimento para a empregada. Esse tipo de questionamento eu tenho diariamente no meu escritório. Então, não é obrigatório. Ainda é facultativo. No entanto, se o empregador recolhe de forma facultativa, por uma opção,
o FGTS da empregada, a partir desse primeiro recolhimento é obrigatória a continuidade. O empregador não pode suspender o pagamento do fundo de garantia desse empregado doméstico. Ah, entendi. Então, assim, a partir do momento, olha, não tem FGTS, tudo bem, segue a vida normal, porque não é regulamentado. Perfeito. A partir do momento que o empregador, olha, eu estou com dúvida se paga ou não paga, ele fez o primeiro depósito do FGTS, obrigatoriamente ele tem que fazer as demais. Perfeitamente. Para este empregado. Para este empregado. Se ele tiver um outro em casa, não tem... existe um tratamento diferenciado entre eles, teria que recolher para o outro? Não. E esse valor que é recolhido, um percentual é descontado do salário do empregado? Exatamente. Como é que funciona? É um percentual de cada? É um percentual de 8% sobre o valor do salário. E o empregador, ele não recolhe nada do bolso dele, é só os 8% que é tirado. Exatamente, os 8%. Entendi. E, doutora, a gente vê muitas situações onde o empregado, de repente, é demitido. E aí, nessa demissão, ele vai fazer o levantamento do fundo de garantia. E olha lá, era para ter, chutando valores, tá? 10 mil reais. E, de repente, aparece lá 3 mil reais. Vai ver o empregador, ele não fez o recolhimento da forma correta. O que esse empregado deve fazer? Tá. Até o ano passado, até novembro do ano passado, este empregado ele tinha um prazo de 30 anos para reclamar. Houve uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, ainda não publicado o acordo, mas temos conhecimento dessa decisão, de que o prazo de 30 anos seria um prazo inconstitucional e reduziu o prazo, contrariando a própria jurisprudência do STF, para 5 anos. Então, o empregado, ele deve estar muito atento para verificar se o fundo de garantia dele está sendo depositado. E há alternativas para ele verificar. Ele pode fazer um cadastro na própria Caixa Econômica Federal e receber os extratos do fundo de garantia por e-mail, por SMS no celular, por correios e no próprio site da Caixa Econômica Federal. Então, o trabalhador deve ficar muito atento ao seu fundo de garantia, sob pena de, passados 5 anos, ele perder o direito dele reclamar esse depósito não efetuado. Então, 10 anos de trabalho, 5 sem recolhimento, 5 posteriores recolheu. De repente, o empregado vai puxar lá a folhinha dele e está faltando 5 anos antecedentes. Então, ele não teria mais direito a esses 5 anos antecedentes. Segundo esta decisão do Pleno do STF, não mais. Temos que verificar agora, quando publicado o acordo, mas na decisão que eu assisti na íntegra, foi muito claro, vai ser de 5 anos o prazo. É complicado, né? Muito. De uma certa forma. Bom, se a gente pensar pelo lado do empregador, tudo bem. Se a gente pensar pelo lado do empregado, qual é o impacto na sociedade que vai ter? Eu fiz uma conta meio grosseira para verificar qual que seria o impacto. Em um trabalhador que ganha R$1.000 por mês, o valor do recolhimento de 8%, R$80. Se for nesse exemplo que você acabou de dar, de 10 anos, 5 anos sem reclamar, ele perde algo em torno de R$7.800, sem contar os juros. Nossa Senhora, é muito complicado. Num trabalhador que recebe R$5.000 de salário, esse valor passa da casa dos R$30.000. E isso vai atingir, inclusive, os trabalhadores atuais, que futuramente não são só os novos, né? Não é isso? Exato. Não são só as pessoas que vão ingressar na carreira profissional agora. Mesmo quem já está trabalhando 30 anos, a empresa não recolheu, já era, é isso? Exatamente. Na decisão, o relator ministro Gilmar Mendes deu um efeito no direito que se chama ex nunc, né? Para trás. Então, todas aquelas pessoas vão ser atingidas também. Entendi. Desculpa a pergunta, qual que é o seu entendimento em relação a isso? O que você acha? Acho que está trabalhando com essas pessoas. Qual que é o seu posicionamento em relação? Olha, Daniel, tendo em vista a forma que foi dada a decisão de que houve uma infringência à Constituição Federal, não há como a gente discordar muito. Embora a decisão do Supremo Tribunal Federal, em jurisprudências consolidadas, dissessem ao contrário. Eu vejo como
de acordo com a Constituição Federal esse novo posicionamento, embora eu atue da outra parte. Da outra parte, exatamente, né? A gente tem que, assim, o Supremo, ele muitas vezes isso, não sei se é bom ou se é ruim, mas atua de uma forma política também. Meu pensamento é, quando vai só em benefício ao poder estatal, digamos assim, eu sou totalmente contra, sabe? Reduzir direitos, o INSS vai dar calote em todo mundo porque vai ter um rombo. Mas tá bom, a gente não falou dos 20% que... Eu acho que num programa a gente até debateu sobre isso. Eles não falaram que tiraram 20% do que foi arrecadado para outra destinação. Perfeito. E deixam o empregado sem os direitos deles, né? Exatamente. Então isso é um pouco complicado. E doutor, a gente ouve muito falar no tal índice de revisão. Eu acho que é o assunto do momento. Existem alguns questionamentos quanto ao atual índice utilizado para correção do FGTS. Explica um pouquinho para a gente essa situação. Tá. Eu vou explicar, mas é importante, antes da explicação, informar que essa prescrição reduzida para 5 anos não se aplica ao caso da revisão. Esse é o meu posicionamento, olhando bem a decisão do Gilmar Mendes, acompanhada por maioria dos ministros. Este novo prazo de 5 anos não se aplica a esta revisão do Fundo de Garantia. Ou seja, essa revisão em decorrência da taxa referencial, da TR, é trintenária. Então fique tranquilo aquele trabalhador que quer entrar com essa ação, porque tem um prazo de 30 anos. Bom, com relação ao surgimento desta ação, ela surgiu em decorrência de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal numa ação que visava o pagamento dos precatórios da União, né? As dívidas da União em ações judiciais. Certo. E o STF entendeu que a TR, a taxa referencial, não era um índice que corrigia o dinheiro adequadamente. Por qual razão? Porque desde 1999, a taxa referencial é um índice que não acompanha a inflação. E o que é a correção monetária? Correção nada mais é do que a recomposição do valor do dinheiro em decorrência da inflação. Pois bem, se o STF decidiu que, numa ação que visava o pagamento dos precatórios, que a taxa referencial não é um índice que corrige adequadamente o valor, por que não aplicarmos esse posicionamento do STF também na revisão do Fundo de Garantia, sendo que o Fundo de Garantia é corrigido também pela TR. Então é por isso que surgiu essa ação. Interessante, doutor. A gente vai a um rápido intervalo e a gente vai abordar melhor esse assunto, porque é muito importante que as pessoas entendam o direito delas. De uma certa forma, a gente está falando de índices, isso é uma conversa muito complicada, índice para cá, índice para lá, e as pessoas às vezes não entendem. Mas, se for analisar na prática, aquela pessoa que teria R$5.000 depositado no FGTS pode ter 10, pode ter 15. Eu estou chutando valores, tá? Desculpa até a forma um pouco sem conhecimento de causa, mas são direitos das pessoas. Então a gente vai abordar com detalhes, para que as pessoas entendam que são direitos delas e que elas têm que buscar, não digo reparação, mas uma forma de que seja aplicado da forma mais correta possível. A gente vai ao intervalo e a gente já volta para abordar esse assunto. Bom, vamos a um rápido intervalo. Destaque também para o almoço com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível, ambiente aconchegante e bom atendimento.
Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Café Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre FGTS, sobre a correção que tanto está sendo discutida. E o nosso convidado é o Dr. Murilo Ait, que é especialista no assunto. Doutor, a gente estava falando um pouquinho sobre a correção, sobre os índices, e também tem a notícia que se tem é da suspensão dos processos que trata do assunto. Como é que está essa situação? As pessoas podem entrar com ações, não pode, está limitado? Como é que está? Explica para a gente. Um determinado empregado entrou com essa ação da revisão do fundo de garantia. Certo. Ele teve a decisão em primeira instância de improcedência. Apelou dessa decisão, foi para a segunda instância, novamente uma decisão negando o direito dele. Certo. Entrou com recurso especial. O processo dele chegou ao STJ. Quando chegou ao STJ, a Caixa Econômica Federal tomou conhecimento desta ação e foi até o gabinete do ministro relator para conversar sobre o assunto, explicou o tamanho desse direito, que são muitos os trabalhadores, e o STJ resolveu suspender o andamento de todas as ações em todas as instâncias. Isto não impede o fundista de entrar com sua ação, não impede. O que vai acontecer? Ele vai entrar com a ação e o primeiro ato vai ser a suspensão do andamento do processo. Dá uma semana, 2 semanas, o juiz suspende o andamento desse processo. E aqui o advogado tem que estar com muita atenção. Por qual razão? Se o juiz vai suspender até a decisão final, o advogado tem que estar atento se o juiz, antes de suspender, se ele citou a Caixa Econômica Federal. Caso ele não tenha citado, o advogado deve recorrer desta suspensão. Por qual razão? Se não houve citação, não corre os juros. Entendi. Desse seu cliente. Então é um perigo enorme dele perder muito dinheiro, porque uma ação dessa, em última instância, ela pode vir a demorar muito para ser julgada Sim. pelo STJ e pelo STF. Ela pode demorar 5, 6, não se sabe quanto tempo, quantos anos vai demorar. Então, se não houve a citação, cuidado, advogado, recorra para que haja citação e depois suspenda o processo. Suspendendo o andamento, o cliente está com o seu direito preservado. Os juros e a correção monetária vão estar correndo. Olha que interessante. Isso é o bom de procurar um especialista, né? Porque às vezes as pessoas, é um fator simples, ou acho que é bobeirinha, não, só a citação, depois vai citar do mesmo jeito. Mas não, é importante que tenha a citação, porque isso vai impactar muito no valor que vai receber futuramente, não é isso, doutor? Vai fazer total diferença no direito dele ao final do processo. Total diferença. Entendi. Imagina um processo que demora 60 meses, 5 anos. Imagina 60 meses sem correção, sem juros? É complicado. Tamanho do E doutor, valor. essa questão ainda está tramitando no STJ. É possível que ela ainda percorra os caminhos do Supremo? Sim, o Supremo, naquela decisão que eu lhe disse, dos precatórios, ele disse que a TR não é um índice que corrige os valores adequadamente. Falta ainda o STF dizer qual é o índice que deve ser aplicado. Entendi. E aqui, Daniel, outro ponto muito importante que o advogado, na sua petição inicial, deve tomar. Ele deve apresentar, ao menos, 3 cálculos. O do INPC, o do IPCA e do IPCAE. Além de apresentar esses 3 cálculos, que certamente serão mais vantajosos que a taxa referencial, ele deve falar
na sua petição inicial, pedir na sua petição inicial, que se não for um desses 3 índices, que seja o índice que o STF diga, que o STF pode dizer qual que é o índice no decorrer desse processo, ou outro índice que o próprio juiz entenda. Qual é o perigo do advogado não fazer esse tipo de pedido? Simplesmente ele fazer o cálculo do INPC, o IPCA, o IPCAE, o IPCA deu mais alto o valor, pedir somente IPCA. O juiz pode não entender que o IPCA é o índice correto, ele pode entender que é um outro. E se você não deu a oportunidade para o juiz decidir com outro índice, o juiz pode não colocar outro índice. Ele não pode extrapolar o que foi pedido. Extrapolar o que foi pedido. Então, como na prática, doutor, vocês estão fazendo pedidos alternativos? Exato. O meu pedido funciona da seguinte forma. Eu faço o cálculo dos 3 índices, vejo qual que é o mais vantajoso. Eu peço aquele, ou o outro, ou o outro, ou o que o STF determinar, ou o que o juiz entender. Eu cerco a minha petição inicial com todos os pedidos para não correr o risco do meu cliente perder a ação simplesmente para não apresentar esta alternativa para o juiz. Entendi. Doutor, o programa é ao vivo. Eu não estou enxergando muito bem aqui as perguntas, mas eu vou tentar, tá? É uma pergunta da Regina de Santo André. Ela fala o seguinte: a revisão do FGTS entra nessa correção dos anos de 1999 a 2013? A revisão do Fundo de Garantia em decorrência da taxa referencial, da TR, é exatamente para as pessoas que trabalham e têm o recolhimento do Fundo de Garantia a partir de 99 até hoje, até 2015, até a data de hoje. Por que as pessoas que tinham Fundo de Garantia até 98 não têm esse direito? Porque até 98 a correção pela TR era vantajosa, era ao menos de acordo com a inflação. A partir de 99, com a política de baixa dos juros, a TR acabou sendo caindo também e sendo bem próximo a zero. Então, quem tem direito a esta ação é quem tem o Fundo de Garantia recolhido de 99 para cá. Anteriormente a 99, não tem direito. E doutor, eu sei que falando de previdência, tudo é imprevisível, inclusive o tempo. A gente não sabe se essa demanda pode durar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. A gente vê muita gente lutando por direitos muitos anos e é uma demanda demorada. Diante desse cenário, com essa suspensão das ações, talvez um julgamento reflete nos demais, dá para a gente ter uma noção, para o trabalhador, imaginar quanto tempo demora para uma demanda dessa, a partir do momento que o STJ decidir, que já a questão ficar já previamente estabelecida, dá para o trabalhador ter uma noção, só para ter uma projeção, olha, daqui 5 anos eu vou poder dar entrada na minha casa, é só uma questão social mesmo. Tá. Essa pergunta eu escuto diariamente no escritório, é muito difícil prevermos um tempo médio para a duração desse processo. Embora seja difícil, eu costumo informar aos meus clientes que deva durar ao menos uns 5 anos o andamento desse processo. Poxa, doutor, mas tudo isso vale a pena entrar com essa ação? Vale, porque são 5 anos de juros correndo para ela. Então, embora seja uma ação que vá demorar, é interessante o fundista entrar imediatamente com sua ação. Né? Claro que efetuando os cálculos por um especialista para verificar a viabilidade de entrar com a ação. Né? Sim, não vai de paraquedista, porque aí dá problema depois lá na frente. Né? E até falando de um especialista, tem uma pergunta aqui da Maria José de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte: trabalhei 5 anos numa empresa e fui demitida. Eles me pagaram o fundo de garantia, mas quando pedi a um amigo contador para analisar os valores, vi que recebi bem menos do que o cálculo que eles me passaram. Posso entrar com uma ação para receber o restante? Tá. Isso já é uma ação trabalhista. Certo. O que eu oriento a ela com relação à revisão do fundo de garantia,
não entre agora com a revisão do fundo de garantia. Primeiro, reclame o direito trabalhista dela, sendo recomposto esses valores, aí sim ela procura um outro advogado para entrar com a revisão do fundo de garantia. Entendi. Só complementando aqui a pergunta da Maria José, então, na verdade, ela entra com uma ação para que a Justiça do Trabalho reconheça que, de fato, a empresa recolheu um valor menor. Aí, de repente, ficou estabelecido, olha, realmente a empresa recolheu 5 mil reais a menos. A Justiça do Trabalho vai determinar que esse valor seja depositado numa conta do FGTS? Exato. É isso? Exato. E aí, com base no valor integral que vai ter nessa conta do FGTS, aí você faz o cálculo contando esse período que a empresa não recebeu? Exato. Vai atualizar todo o valor que deveria ter sido depositado, aplicando um outro índice, não a TR, e aí o direito dela pleitear a revisão do fundo de garantia. É uma coisa, desculpa, eu não sei se eu estou me bagunçando aqui, mas fica um pouco estranho, porque se ela entrar, se ela pedir para a empresa, olha, empresa, determina o pagamento de 5 mil reais. A empresa que deixou de recolher. Então, essa atualização, na verdade, o valor não estava ali dentro da conta do FGTS para ser atualizado. Então, a empresa também cometeu um equívoco, né? Talvez possa pedir para o Poder Judiciário que essa empresa faça o depósito com base em outros índices, apesar de não existir essa definição ainda, é que não está nada sedimentado, né? Exato. Você terminou a pergunta com a resposta. Não há como determinar um outro índice, sendo que nem o próprio STF decidiu qual é o índice correto. Embora o juiz também possa ter o livre-arbítrio de estipular um outro índice que não a TR, mas não é comum que ele determine. Não é comum. Não. Na prática, doutor, como é que isso está sendo encarado? Como é que o judiciário está funcionando? Como é que estão lidando? Os advogados estão lidando com isso? Está tudo bem esclarecido? As pessoas estão buscando de uma forma correta para futuramente, porque a gente sabe que é prejuízo. Um equívoco é um prejuízo imenso para o trabalhador, ou até na análise judicial mesmo. A gente não sabe como é que o juiz vai decidir e isso impacta na vida das pessoas. Como é que está na prática? Na prática, Daniel, está havendo, eu percebo isso, uma baderna na propositura desta ação. Muitos advogados, eu verifiquei, que entram com um pedido simplesmente dizendo para substituir a TR por um outro índice, pelo INPC, e ponto final. O pedido tem que ir muito além. O pedido, como eu disse anteriormente, tem que falar de todos os índices, tem que dar alternativa para o juiz estipular outro índice, tem que falar a afronta aos artigos constitucionais. Tem ao menos 3 artigos constitucionais sendo violados com a aplicação da TR. O próprio artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal, que é o do Fundo de Garantia, o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, que fala do direito à propriedade. O Fundo de Garantia, ele é incorporado ao patrimônio do fundista. Se o fundista ele não tem a possibilidade de tirar aquele dinheiro daquele tipo de correção para aplicar em um outro, está havendo um confisco do dinheiro dele. Está havendo um furto da propriedade dele. Esse é um outro artigo constitucional que está sendo violado. E também o artigo 37 da Constituição Federal, que fala da moralidade. Como que você dá o seu dinheiro para o governo cuidar, que é o caso do Fundo de Garantia, e ele não tem a moral de corrigir esse valor com um índice que acompanhe ao menos a inflação. Então, na prática, o que eu tenho visto é uma corrida dos trabalhadores registrados a partir de 99 para entrar com esta ação, fazendo qualquer pedido, e os processos sendo suspensos à torta e à direita. Então tem que tomar muito cuidado para ter todos esses pedidos cercados para não ter um prejuízo enorme no final do processo. Entendi. Doutor, o programa está chegando ao fim, tinha uma pergunta aqui do André Antunes, advogado, nosso colega advogado e meu amigo.
colega de profissão. Só que infelizmente, André, não vai dar pra gente fazer a pergunta porque o tempo está se esgotando aqui, mas eu encaminho para o doutor e aí vocês batem um papo em relação a isso. E doutor, tem alguns segundinhos se quiser se despedir do nosso público e é interessante que todo mundo fique atento para esses problemas ou para essa discussão, porque vai interferir de uma maneira muito forte no direito das pessoas, direito financeiro, e isso tem um impacto social também. Então tem alguns segundinhos aí se quiser se despedir. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, o convite de participar do programa. O assunto é longo, é muito difícil a gente resumir aqui em 30 minutos. Fico à disposição dos ouvintes a responder as demais dúvidas por e-mail. Estou à disposição. Mais uma vez, obrigado, doutor. O assunto é longo, então vamos fazer um novo programa, se o senhor tiver à disposição, porque o assunto realmente... E as pessoas mandando perguntas aqui e a gente não consegue responder tudo em 30 minutos. E mais uma vez, obrigado. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. A gente volta na próxima segunda. Até mais, um abraço a todos.